papai e mamãe, tudo bem? Muito bom estar aqui de volta com vocês para continuarmos o nosso trabalho de ministração da Palavra de Deus para os nossos pequenos, tá? É bom lembrar que aqui a gente sempre se detém a crianças de 0 a 2 anos, ok? E como tema desta semana, vamos trabalhar Deus criou os animais, que está lá em Gênesis 1, 24. E, como estamos no momento natalino, vamos utilizar um presépio, inicialmente, para falarmos sobre os animaizinhos do presépio. O que você acha? Uma boa ideia? Talvez você tenha um presépio aí na sua casa há tanto tempo, como esse, ou parecido com esse, e talvez você nunca imaginou que pudesse usar um presépio para ministrar a palavra de Deus. Mas aqui está ele. Você pode sim usar esse presépio para poder explicar para o seu filho sobre a criação e sobre a importância dos animais. Mas, caso você não tenha um presépio na sua casa, que pode acontecer, não há problema algum. É importante a gente frisar aqui que a gente dá várias dicas de como você pode ministrar para o seu filho, mas você vai sempre tentar adequar ao que você tiver à sua disposição na sua casa, ok? Então, a gente vai seguir com algumas dicas e, quem sabe, uma delas pode se encaixar com o que você tem, com o que você sabe, com o que é possível você fazer, tá bom? Então, assim, se tem o presépio, muito bom, excelente para falar sobre os animais. Não tem o presépio, você pode, então, trabalhar com animais de brinquedo. De repente, você tem animaizinhos de pelúcia, de plástico, de borracha, né? Aqueles de borracha que tiver sonzinhos de animais, é melhor ainda. Lembrando que os animais que daremos foco aqui, sendo os de presépio, então seria o burrinho, né? A ovelhinha, o galo, a galinha, a vaquinha, animais que muito provavelmente estariam naquele ambiente onde Jesus nasceu, ok? Então, também se não tiver os brinquedinhos de animais nesses formatos para poder brincar com o seu filho, você pode, então, quem sabe, imprimir da internet os desenhos. Eu vou deixar o link para você acessar e depois de ir lá e imprimir esses desenhos. E aí, se o seu filho ele já pinta, por exemplo, você pode pintar com ele com giz de cera. Muito provavelmente nessa idade eles usam muito giz de cera para pintar. E aí você pode pintar com ele. Se ele não pintar, você pinta mamãe e papai sozinhos e quem sabe, usando a imaginação, até conseguem montar um mini presépio. Olha que interessante, seu filho vai amar isso, né? E no caso, como vai ser impresso o desenho, para poder ficar melhor para o seu filho manusear, né, o papel, porque só o papel ele pode levar a boca, rasgar, molhar, você pode fazer uso de uma durex transparente, grossa, colocar em ambos os lados do papel para poder ficar mais fácil o manuseio. Por exemplo, eu fiz isso aqui, ó, essa ovelhinha, eu baixei da internet, imprimi, pintei e passei uma fita dos dois lados. E aí a criança pode manusear com mais facilidade, ok? Não tem como imprimir os desenhos, também temos mais uma dica. Que tal então contar uma história? Se você tiver um livro em casa que contenha a história do nascimento de Jesus, vamos aproveitar o momento, contar sobre o nascimento de Jesus para os nossos pequenos, dando foco, dando ênfase aos animaizinhos. E é bem interessante, papai e mamãe, que você tenha em casa livros que falem sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, nesse formatinho, olha, que ele tem a capa e o miolo bem firme, bem resistente, que o seu filho pode tocar, ele não corre o risco dele rasgar, tá bom? Mas, tia Ana Paula, eu não tenho livro também. E aí, o que eu faço agora, né? Então, não tem problema. Você pode contar a história. Só contar a história, sem o livro. Lembrando que, contando uma história para uma criança de 0 a 2 anos, é uma historinha tão curtinha, tão simples de contar. O que vai fazer a diferença nessa história serão as caras e bocas, os diferentes sons que você fizer com a sua boca, dos sons dos animais, né? O movimento, os gestos, porque é isso que vai chamar a atenção do seu bebê, do seu filho, porque ele é muito pequenininho. Então, a história tem que ser contada de forma lúdica, né? O que é a forma lúdica? É uma forma engraçada, com movimento, com sons diferentes. Papai, é muito simples de fazer. Mamãe, muito simples sim, você com certeza consegue fazer até mais do que você imagina, tá bom? Caso você também não queira contar a história, ou ache que não tem habilidade para isso, mas tem, então, que tal cantar? Vamos cantar com os nossos filhos?
Há um louvor muito interessante, muito engraçado e bem divertido das 3 palavrinhas, que fala assim, assim vou louvar, é o nome da canção. Também vou deixar o link aí embaixo para depois você ir lá, pegar o link para você aprender a canção e cantar com seu filho e se divertir com ele, porque a canção é muito, muito gostosa de se ouvir e de se dançar. E essa canção, ela fala justamente dos diferentes tipos de animais, tamanhos, formatos, que o animal é diferente do seu filho, né, do ser humano. Então, seu filho já vai começar a ter noção, né? E não importa qual é o tamanho ou formato ou que tipo de criação Deus fez, todos podemos louvar a Deus. A canção diz assim. E é bem curtinha, seu filho também vai aprender bem rápido, você também vai aprender rapidinho e vai se divertir com ele, ok? Se você, papai e mamãe, gosta de cozinhar, que tal fazer uma coisa diferente nesse Natal? Fazer biscoitos em formato de animais. Já se imaginou fazendo isso? Vai ser uma festa na sua casa e seus filhos vão achar muito legal, engraçado, vão achar aquilo diferente, vai chamar a atenção deles. Então, se você curte a culinária, gosta de cozinhar, também deixaremos dicas de um site para você pegar a receita e se divertir com seu filho. Ok? Vamos ministrar? E o que é melhor de tudo, hein? Ministrar brincando, porque é brincando que se aprende nessa faixa etária, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre a ministração, é bom a gente deixar sempre claro para vocês que é nessa interação, papai e mamãe, seu com o seu filho, que vai construir o conhecimento do seu filho, né? Vai desenvolver o pensamento dele. Essa interação através da brincadeira, da história, da música, do movimento, é isso que vai estimular o cérebro do seu filho, né? E ele vai ser desenvolvido no pensamento, na coordenação motora, na fala, na noção do espaço, inclusive se reconhecendo o próprio corpo, né? Como diz aquela canção que eu vou deixar de dica, Deus criou os animais diferentes de nós. Então, ele vai passar a reconhecer o próprio corpo, saber que ele é diferente daquele animalzinho, que ele vai falar, ou que os sons que ele balbucia são diferentes dos sons dos animais. Tudo isso ele vai aprender com o estímulo. Então, você vai usar essa interação, esse estímulo, para ministrar a palavra de Deus, o que é melhor de tudo, né? Você pega a palavra de Deus, ministra para o seu filho e ainda desenvolve. Não é muito bom isso? Então, escolheu quais são as dicas? Então vamos lá. Sempre bem simples, porque eles são muito pequenos, então usando palavras simples e com pouquíssimas palavras. Se for história, uma história curta. Se for mostrar os animais, não precisa mostrar todos os animais de uma vez. Cada dia você fala sobre um ou sobre 2 no máximo. E se falar sobre 1 ou sobre 2, no dia seguinte, repete, porque também eles aprendem por repetição. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um burrinho, que também, olha, é bom, eu não mostrei antes, mas esse burrinho também eu tirei da internet. Eu imprimi, pintei, bem simples, tá vendo? Olha, bem simples, para poder servir de exemplo. Então, você pode, de repente, pegar o burrinho ou o livro, se você não tiver o animalzinho, e falar, filho, olha, isso aqui é o burrinho. Deus criou. Não é lindo? Você sabia, filho, que ele estava lá onde Jesus nasceu? Porque Jesus nasceu num lugar onde os bichinhos, os animais, comiam e dormiam. O burrinho, ele ajudava o papai e a mamãe de Jesus. Você sabia, filho? O papai e a mamãe de Jesus usavam o burrinho para andar de um lado para o outro, de um lado para o outro. Isso, olha, gente, isso é importante, tá? É o movimento. Isso ajuda a visão do seu filho, isso ajuda a coordenação dele, ele vai acompanhar o movimento das suas mãos. Então, sempre ministrar para a criança com movimento, tá? Ok? Com gestos, com sons. É assim que ele vai aprender, ok? E você pode continuar falando, filho, também tinham outros animais, a galinha, o galo, como eu disse, cada dia mostrando um ou 2 no máximo, para não ficar muita informação para ele. Você pode falar que uns estavam ali para poder ajudar a família de Jesus com alimento, outros estavam ali, porque tinha a respiração bem quentinha e aquecia o ambiente. E todos da família de Jesus eram muito agradecidos por aqueles animais estarem ali, porque ajudavam muito a ele. Então você pode, isso é só um exemplo, né? Você pode pedir a Deus inspiração e você vai falando e ministrando para o seu filho, ok? Ele vai conhecer sobre os animais e sobre a criação de Deus, que é o mais importante. Depois disso,
de você apresentar os animaizinhos para eles, você pode também orar com o seu filho. Lembrando que, assim, eu costumo dar a dica que você não precisa seguir uma ordem, né? Primeiro eu ministro, depois eu oro, depois eu canto, ou ao contrário. Não existe essa ordem. Essa ordem vai ser guiada por você, né? E pelo seu filho também, né? Pela interação que o seu filho tá tendo com você naquele momento, na hora que você achar mais conveniente. Mas ore com ele. Orações curtas. Papai do céu, obrigada pelos animais, porque eles são criados por Ti para o nosso bem e que possamos sempre cuidar dele. Te amamos, Deus, pelos nossos animais. Então, assim, palavras bem simples, tá vendo? Mas sempre ore, porque ele vai criar esse hábito junto com você. Ok? Bem, eu acho que, espero ter ajudado, né? Assim, eu acho que as dicas chegaram ao final. Eu espero que alguma dessas orientações possa te ajudar na sua ministração. O que é bom a gente sempre frisar é o seguinte, papai e mamãe, aproveite essa oportunidade, né? Cante, brinque, louve, role com o seu filho, fale de Deus para ele, porque ele vai crescer a cada dia se reconhecendo como pessoa de Deus, como alguém que foi criado por ele, que é muito amado e que tem toda a natureza à disposição dele. Olha que coisa maravilhosa! Ele vai crescer sabendo que tem um Deus Criador que o fez toda a família dele e criou tudo para que nós pudéssemos usufruir, né? Então, isso que eu queria deixar claro para vocês aqui, isso é muito importante. Então, aproveite essa oportunidade, porque o seu filho vai crescer com a consciência de quem Deus é e de quem Ele é, tá bom? Eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau!